E aconteceu que, aproximando-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus passava. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que o trouxesse, e tendo chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu peço ao Senhor a tua misericórdia. Fala conosco nessa noite conforme a tua palavra. E que na hora da oração que nós vamos fazer aqui, meu Deus, sobre cada pedido, sobre cada vida apresentada, o Senhor manifeste o teu poder entre nós, em nome de Jesus. Nós te agradecemos desde já pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cadê esse Leide sumiu, não foi? Aniversário dela. Volta pra gente orar, né? Então, glória. Aniversário de sua oração não é aniversário, né? Antigamente era bolo, agora é oração. De quem? Da mãe de Rose? Ah, então pronto, sua sogra. Aquela que se deu testemunho domingo. Tá bem mesmo com a sogra ele, hein? Tá vendo você? Que é de coração, ele lembrou. De coração. Amados, se tiver frio aí, por favor, eu peço a alguém que controle isso aí, viu? Eu tô vendo as meninas ali com frio, mas se esfriar muito, Pablo aí desliga. Glória a Deus. Amados, eu vou estar cumprimentando aqui aquilo que minha esposa disse há pouco tempo, porque esse homem aqui, ele foi um provocador de um milagre. Para que vocês entendam o destino do cego naquele contexto, era único. Hoje, as empresas são obrigadas a contratar 5% do seu contingente, pessoas que têm deficiência, qualquer tipo de deficiência. Obrigado por lei. De sorte que hoje o deficiente não é desamparado como era antigamente. Haja vista que há deficientes hoje que são mais bem-sucedidos do que eu ou você, bem mais empregados, ganhando mais e sendo até na sua carreira, como eu disse, bem mais sucedidos. Hoje há livros escritos para deficiente visual. Até a Bíblia hoje, se nós não tivermos condições de ler, porque naquele tempo não se tinha, nós temos condições de ouvir, porque hoje há diversas Bíblias em áudio que nós podemos ler a palavra através dos ouvidos. Mas naquele caso ali e naquele contexto ali, o cego era alguém condenado a uma vida de fracassos. Era alguém que não tinha oportunidade. A única coisa que o cego podia fazer para sobreviver era pedir esmola. É por isso que a Bíblia vai falar sobre cada milagre de cada cego, de que eles eram mendigos. Todos os cegos a qual Jesus cura e se apresenta aqui na Bíblia, eles eram mendigos, porque não tinha outra opção para os cegos senão pedir esmola. E eles se dariam por satisfeito de quando recebiam uma esmola,
e seja ela a quantia que for, eles pudessem se alimentar, porque aquela esmola garantiria a sua sobrevivência. A Bíblia diz que este cego, quando Jesus vai entrar em Jericó, ele estava sentado à beira do caminho a mendigar, porque esse era o costume dos cegos, passar onde passavam visitantes. A esperança deles estavam aí, porque quando passasse alguém, eles tinham a expectativa que alguém iria te dar uma esmola, e como eu disse, aquilo iria lhe garantir a sobrevivência por algum tempo. Quando terminasse aquele dinheiro, ele voltaria a mendigar, e o cego por si só, ele só tinha que esperar o dia da sua morte, não havia mais esperança para ele. E nós vamos ver esse milagre aqui, e como eu disse aqui nas demais pregações, nas anteriores, melhor dizendo, cada milagre de Jesus tem por trás uma lição. Não é só o milagre feito por si mesmo, já seria o suficiente. Mas para nós que assistimos o milagre, mediante a palavra, há uma lição aqui para nos ser dada. E eu não estou falando aqui porque há cegos aqui nessa noite pedindo esmola. Mas como foi pregado aqui na primeira parte, talvez nós estejamos cegos de forma espiritual e estamos sendo impedidos por nossa própria cegueira espiritual de receber o milagre de Deus, de receber algo que Jesus quer nos dar. Eu falei aqui na sexta-feira passada do leproso que quando desce do monte ele se prostra perante ao Senhor e pergunta: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. É claro que a resposta de Jesus só seria aquela: eu quero, fique limpo. E Jesus cura aquele leproso, mas no caso desse cego aqui, ele estava à beira do caminho a mendigar, e como eu disse, naquele contexto ali não tinha mais solução para ele, porque a única expectativa daquele cego era receber um dinheiro, se alimentar, depois voltar novamente para pedir esmola para receber o dinheiro, se alimentar, e assim sucessivamente no decorrer da sua vida, até o dia que a morte chegar. Quadro esse que algumas pessoas estão vivendo, mesmo tendo saúde. E a Bíblia nos mostra que nós não precisamos só estar, e eu vou colocar isso aqui bem colocado para que vocês venham entender que eu não estou pregando a doutrina nova, que Jesus não quer que nós sejamos satisfeitos somente por ser servos dele e porque já temos a salvação. Ele diz lá em João capítulo 10 que ele é o bom pastor, que quando ele veio se manifestar, ele veio nos dar vida e vida com abundância. Isso abrange todas as áreas da nossa vida. Aliás, a Bíblia diz que riqueza e prosperidade é dom de Deus. Salomão, escrevendo os seus provérbios, ele disse: aproveita a tua vida nessa terra, de sorte que Deus não quer somente nos dar a salvação eterna, mas você tendo uma responsabilidade, Deus pode te dar uma abundância nesta terra, e Ele pode ainda te dar a vida eterna. Foi isso que Ele prometeu. Porque quando Pedro vai questionar: Senhor, e nós que deixamos tudo por causa do Senhor, do teu nome, o que será de nós? Jesus disse: não há quem tenha deixado alguma coisa que não receba 100 vezes mais. 100 vezes mais daquilo que deixou aqui nessa terra, e eu ainda daria a vida eterna. Então é prazer de Deus que nós tenhamos aqui, dentro da vontade dele, e é muito mais que nós sejamos salvos. E esse cego entendeu isso através da pregação que ele ouviu falar de Jesus. Porque diz a Bíblia que quando Jesus estava passando, e o mais natural daquele cego não era pedir para ser curado, era pedir esmola. Mas ele bem sabia que aquele dia seria o último dia que ele iria ser sustentado pelas pessoas. Porque afinal de contas, ele tinha ouvido falar de Jesus, aquele que cura de qualquer enfermidade. Ele ouvia falar, ele ouvia
Ele tinha ouvido falar de Jesus, aquele que transforma a vida do homem sobre qualquer circunstância. Aquele que opera o milagre. Aquele que sara, que cura, que liberta. E nesta hora, ele ouve Jesus passando e faz a pergunta dizendo o que é que está acontecendo, e informaram que era Jesus, aquele que cura, que estava passando, e aquele cego, naquele instante, ele tem uma decisão rápida a ser tomada. Se ele queria receber de Jesus somente uma esmola, ou se ele ia insistir e receber de Jesus a solução definitiva para o seu problema. E a Bíblia diz que ele, entendendo que era Jesus que estava passando, começa a gritar. E estava prestando atenção nos detalhes, porque ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Ele reconhece que Jesus era o Cristo. Tende compaixão de mim. Os discípulos pedem para que ele se cale. A multidão diz: cala-te, porque ele não pode te ouvir. Ele em seguida grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu estava olhando, irmão, se há similaridade entre a palavra compaixão e misericórdia, elas são até sinônimos. Mas não é a mesma coisa. Porque quando ele pede compaixão, era como se ele estivesse dizendo: Senhor, olha para mim, o Senhor não está vendo o meu estado? O Senhor não está vendo, o Senhor não tem pena de mim? Era como se dissesse: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Mas depois ele corrige esta oração através do clamor, dizendo: não, Senhor, tenha misericórdia, que é diferente. É de como se dissesse: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, que tu és o Deus que conquistou todas as coisas, e eu estou te pedindo, faça um favor à minha vida. Naquele instante ele tinha a decisão a ser tomada, porque talvez seria a última oportunidade dele. E quando ele se bate com Jesus e Jesus manda o chamar, e aí é que nós precisamos aprender. Jesus pergunta ao cego, irmão, parece até idiotice de Jesus, sabia que o camarada era cego. Sabia. Mas quando Deus se revela a Salomão, Deus é ou não é onisciente, ele sabe todas as coisas. Deus conhece ou não conhece o teu pensamento aí agora? Nós cremos num Deus que é onipresente, ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo que é o Todo-Poderoso. Nós cremos num Deus que sonda, como está escrito no livro de Salmos, a nossa palavra antes que se forme dentro da nossa boca. Ele sabe o que é que nós queremos, mas diz a Bíblia que quando aquele cego se aproxima de Jesus, Jesus fala: o que é que você quer que eu te faça, rapaz? E quando eu disse que nós precisamos provocar um milagre, é porque aquele cego vai nos ensinar que é necessário nós provocarmos de algumas formas e de algumas vezes o milagre que Jesus está para fazer. Porque ele ali tinha duas decisões: de ficar calado e perguntar: o senhor não está vendo o que é que eu preciso? E olha, irmãos, pare aqui para analisar a Bíblia, que praticamente não foi Jesus que fez aquele milagre, não sou eu que estou dizendo, não é uma heresia. Porque Jesus disse: faça-se conforme a tua fé, vontade. Aquele cego, quando Jesus pergunta: o que é que você quer que eu te faça? Ele sabia definitivamente que a partir daquele momento ele não iria mais ficar comendo pela mão do que os outros davam. Ele tinha uma opção agora de transformar a sua vida, porque afinal de contas, naquele contexto, ele sabia que Jesus podia fazer qualquer coisa por ele. E olha, irmãos, eu acredito que se fosse algum crente aqui, iria pedir para resolver um problema momentâneo. Tem horas, irmãos, que Deus não escuta a nossa oração porque nós não sabemos pedir. Tem maridos que não se converteu ainda porque as mulheres não sabem pedir a conversão do marido. Mas Deus não entende, ele sabia que o homem era cego, sabia. Mas Deus não tem que libertar o seu marido porque você está cansada de sofrer, não. Deus não tem que libertar a sua esposa porque afinal de contas você quer ter uma pessoa crente no lar, não. Deus
Você poderia pedir a Deus para libertar o seu marido ou a sua esposa, porque você quer ter uma pessoa do seu lado que seja salva, como você é salva, como você é salvo. Você não tem que pedir a Deus para resolver o seu problema, porque afinal de contas você está sofrendo, não. E aquele cego entendeu isso, ele tinha a oportunidade naquele momento de decidir o restante da sua vida. E na hora que Jesus pergunta, o que é que você quer que eu te faça? Ele tinha duas opções: continuar sendo cego e pedir para que Jesus resolvesse o seu problema no momento, ou tinha a opção, e essa foi a correta, de falar com o Senhor, que transforma a vida, que naquele momento ele queria parar de depender das pessoas. Ele não queria mais pedir para que alguém pegasse na sua mão e o carregasse para algum lugar. Ele não queria receber dinheiro mais de ninguém. Ele queria nesse momento voltar a ver, e o texto aqui supõe de que ele já era... Ele enxergava antes, porque dizia, Senhor, é que eu torne a ver. O texto supõe isso aqui, que ele já enxergava antes, por ele diz, Senhor, eu quero tornar a ver, eu quero ter a minha vida de volta, Senhor, eu quero voltar a ser o homem que eu era antes. É como se ele dissesse, em outras palavras, eu não quero mais depender de quem quer que seja aqui, eu não quero mais precisar da esmola de ninguém, eu preciso que o Senhor, aleluia, não me dê um paliativo, mas eu quero resolver o meu problema, porque a partir de hoje eu quero ter dignidade, eu quero ser um homem como eu era antigamente, que não dependia das pessoas. Eu não estou dizendo que depender das pessoas é ruim, mas eu estou dizendo que as pessoas vão te decepcionar na hora que você mais precisar, mas Jesus não. Esse você vai contar com ele, ele nunca vai te decepcionar. Eu vou te decepcionar na hora que você precisar de mim, porque nem sempre eu posso atender pedido ou alguma coisa de algumas pessoas. Ele vê ali a oportunidade. Irmãos, eu não sei se vocês já viveram um momento de decisão. Eu contei aqui, o pessoal deve estar já de saco cheio de ouvir, mas vou falar de novo, que eu já estive na beira de um revólver, irmãos, pelo menos umas 4 vezes. E naquela hora, irmãos, que o camarada olha para mim, tentando me assaltar, dizendo assim, ó, porque o último assalto que eu sofri, os 2 marginais estavam com tanta raiva, mas tanta raiva, que eu não fiz nada. E eles diziam assim, atira nele. Atira nele. E sabe qual foi o problema? É porque quando eles foram me roubar, eu estava com o cinto preso. Quando eu fui tirar, o nervosismo impediu que o cinto soltasse logo. Eles acharam que ia pegar alguma coisa, e aí começaram a gritar, atira nele. Que eu vi aquele revólver cheio de bala na minha cara. Naquela hora passou um filme na minha mente, um filme da minha vida. E nessa hora, irmãos, o que nós mais pensamos é, se eu morrer agora, o que é que vai acontecer comigo? Passa-se um filme na mente, e naquela hora que você sabe que é o último dia da sua vida, você imagina que é o último dia, a coisa que você não quer correr risco é de ser perdido. E naquela hora Jesus podia atender qualquer pedido dele, e naquele momento passou um filme na mente dele. Eu posso conjecturar isso, de que ele tinha a oportunidade de receber o que ele pedisse. Mas diz a palavra que ele diz, eu quero ver, Senhor. Ele foi um provocador de milagre, porque em primeiro lugar, se ele olhasse pela sua condição, ele sequer chamaria por Jesus. Ele foi um provocador de milagre, porque se ele olhasse para o que a multidão estava falando, ele não chegaria até Jesus. Aleluia! Ele desistiria no seu primeiro clamor. É o que nós fazemos muitas vezes. Aliás, muitos de nós ficamos até zangados porque oramos 1 ou 2 vezes, Jesus não escutou, mas talvez é porque nós estamos orando errado.
Nós ficamos um pouco magoados porque, afinal de contas, Jesus estava para nos escutar um pouco mais rápido, só que estamos clamando e ele não nos escuta. Mas calma, porque naquela hora o cego tinha alguém que o podia impedi-lo, que foi a multidão, mas ele estava convicto de que aquela seria a oportunidade que Deus iria escutar ele. E ele corre atrás de provocar aquele milagre. Na hora, irmão, de receber uma bênção, tem duas forças operando. A força do Espírito Santo operando para que nós criamos na palavra e entendemos que Deus é poderoso para fazer. E a outra força, que é a contrária de Deus, que é do diabo. E a voz do diabo fala mais ou menos assim, ó: para de clamar. Você está vendo que ele não quer te ouvir? A voz do diabo soa dessa maneira: vai orar de novo. A voz do diabo mais ou menos dessa forma: você vai tentar de novo. Você já orou a primeira vez, você já colocou o voto sobre o altar, ou o pedido sobre o altar, você já fez campanha de oração, você já fez jejum. De novo, você é insistente, você está vendo que Deus não quer te abençoar. E naquela hora aquele cego tinha a decisão de continuar cego, mendigo e precisando das pessoas, ou escutar a voz do Espírito Santo que estava falando ao coração dele, dizendo: hoje é a última vez que você pede esmola, porque você vai até Jesus, você vai crer naquilo que ele vai fazer, e o Deus de Israel, o Deus que pode todas as coisas, vai ouvir a tua oração. Talvez não seja diferente hoje. E olha, irmãos, deixa eu te falar aqui uma realidade. Deus não está criando criança aqui dentro não, viu? Deus não quer criar um menino mimado que abre o berreiro, como os nossos filhos eram quando era pequeno, e até alguns filhos. E esperamos que Deus espera que nós ganhamos no grito. Não. Como os nossos filhos ganhavam, porque muitas vezes quando os filhos, quem tem filho pequeno aí sabe que se estiver chorando muito, a gente dá aquela coisa para ele parar de chorar. Mas Deus não é assim. Deus está criando aqui pessoas que o adoram em espírito e em verdade, sabe quem ele é e tem consciência que ele é poderoso para fazer. Deus não está criando aqui meninos mimados para estar esperneando e perguntando ao Senhor: Senhor, o Senhor não vê minha situação? É claro que Deus vê, Ele conhece todas as coisas. Mas Deus está aqui entendendo que você pode ser um provocador de milagre na sua casa. Que você pode alcançar o milagre, não pelos seus esforços, porque o mérito é dele, mas você pode sim lutar contra os demônios e a voz do diabo que fala ao teu coração e ao teu ouvido, para você parar de orar e pedir por aquela causa, porque afinal de contas você tem pedido tanto tempo e Deus não te escuta. Eu digo a vocês, sem medo de errar nenhum, que aquele rapaz já havia recebido antes de pedir, porque ele tinha tanta fé que Jesus... Irmãos, deixa eu lhe falar aqui um segredo. Eu vou orar aqui nessa noite. Essa questão de oração minha, por esses pedidos que estão aqui em cima, demonstra a minha fraqueza e a fraqueza daqueles que me ouvem também. Pastor, não fala isso não na internet. Falo porque eu sou falho e sou humano. Mas você já viu a intimidade que Jesus tinha com Deus? De falar para Lázaro, aliás, antes de falar para Lázaro, sai para fora, ele fala assim: Pai, eu vou orar, não, porque eu não te conheço, porque eu sei bem quem o Senhor é, e o Senhor sabe bem quem eu sou, mas eu vou orar por causa daqueles que estão ao meu redor. Eu vou orar por aqueles que estão me vendo. E Jesus nem orou, porque Jesus chega para Lázaro e fala assim: Lázaro, sai para fora.
Aquele cego, aleluia, não precisou de muita coisa, porque o milagre já tinha acontecido dentro dele. Jesus só veio para ele confirmar a palavra, dizendo: pelo clamor que você fez e pela fé que você tem, será feito conforme a tua vontade. Ei, escuta aqui, você nesta noite sequer precisa ouvir uma palavra para que isso opere. Se você entrou aqui decidido que Deus pode fazer, Ele tem poder para fazer, e se você crê que Ele vai fazer, segundo a sua fé, Ele vai fazer na sua vida. Mas sem utopia minha e sem falar nenhuma heresia, é necessário você chegar aqui com o entendimento de que você ouvindo falar de Jesus, Ele chamando você, com certeza o milagre vai ser operado. Porque naquela hora, irmãos, ele tinha a decisão. Aliás, quando nós ouvimos hoje pela manhã, eu estava conversando com minha esposa, nós ouvimos hoje o relato, e o desespero na hora realmente daquele pessoal bateu sobre aquela enxurrada que destruiu os móveis da casa daquela senhora. O que nós vimos hoje de manhã, irmãos, e eu entendo isso, foi uma lamúria e uma murmuração de algo que não tinha mais jeito. Porque eu tenho certeza, isso eu falo com convicção, que o prefeito Bruno Reis não vai sair da sua casa para dar móveis àquela senhora. Eu tenho certeza que o governador Rui Costa não vai voltar agora a atender o pedido daquela senhora e vai consertar a rua dela. Ela só pode contar agora com Jesus. E é isso que aquele cego entendeu, que ele não tinha mais ninguém, o negócio agora era entre ele e Jesus. Entenda isso, por favor. Tem coisas que ninguém vai poder te ajudar. Esqueça que o negócio é entre você e Jesus, que somente Deus vai poder fazer, que somente Deus vai realizar. E quando Ele está presente, que nós estamos perante a presença dEle, é a hora que você tem que dizer: Jesus, eu vim aqui porque eu vi falar do Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, e eu peço ao Senhor que faça esse milagre em minha vida. Eu tenho certeza absoluta que Jesus vai falar: pode ser feito segundo a tua fé. Porque se é para a glória de Deus, Ele tem poder para realizar. Porque eu falei sobre esse testemunho, porque nós muitas vezes lamuriamos, quando não é para lamuriar, é para lutar. Estamos perdendo tempo orando, não é o ato da oração, mas orando orações repetitivas que o Senhor Jesus que diz que seria assim. Nós oraremos de orações repetitivas, porque se cremos naquilo que nós estamos orando. Cremos naquilo que nós estamos pedindo. E Tiago explica bem isso: se você pede, precisa crer. Eu sempre dou uma repreensão aqui aos obreiros principalmente: não façam duas orações na igreja. Como assim, pastor? Se eu orar por todo mundo aqui, por favor, não vem fazer uma fila me pedindo oração de novo, porque a oração que eu fiz de primeiro não pode ter perdido. Esse negócio de estar orando, irmãos, quando Jesus diz orai sem cessar, em outro contexto, mas não é a oração da fé. Porque Paulo vai dizer isso, porque se estiver alguém enfermo, chamar os presbíteros, ungir com óleo, fazendo oração na fé, e oração sarará o doente. Se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Oração da fé é poderosa. E na hora que nós estamos orando, você tem que esquecer as suas fraquezas. Aquele cego fez isso. Ele disse: agora é a decisão que eu tenho que tomar, ou creio ou não creio. E quando ele chega perante Jesus, ele diz: Senhor, eu quero tornar a ver. E Jesus disse: faça-se segundo a sua fé. Porque se ele não tivesse fé para ser curado, não seria. Mas só pelo ato de clamar, buscar e renunciar à voz do diabo, Deus operou um milagre. E Ele está aqui nessa noite. E se você crê, Ele vai operar o milagre na sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar nessa noite. Que Deus abençoe os amados da internet. Que a paz de Cristo esteja sobre os vossos corações.
Que a mão de Jesus esteja abençoando os vossos lares, em nome do Senhor. Vamos lá, meninos, vamos orar, vamos buscar a presença. Oi? Tá aqui? Aleluia. A foto